Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Hoje vou estar trabalhando com vocês aqui em um laboratório virtual, laboratório da EvoBooks, tá pessoal? Vocês podem baixar ele aí pelo Play Store mesmo. E hoje nós vamos trabalhar com ácidos, tá? Vamos fazer um experimento de ionização. Vamos usar para fazer esse experimento o cloreto de hidrogênio, tá? E o fluoreto de hidrogênio. E depois vamos trabalhar com a base, fazendo também experimentos usando, no caso das bases, hidróxido de sódio, né? E o hidróxido de magnésio. E por último nós vamos trabalhar um pouquinho, ver um pouquinho sobre pH, né? E pOH, sobre acidez, basicidade, neutralidade. Então vamos começar aqui. Para a realização, né, desse experimento, nós vamos usar aí ácidos, né? Para colocar esse ácido dentro do becker com água destilada, a gente vai usar uma pipeta, tá? E ligado aqui dentro, ligado à água destilada, eu tenho um sistema lâmpada e pilha, né? Que vai ter os eletrodos ali dentro da água, não, os fios não estão emendados, estão separados. Só lembrando aí que a água destilada ela não conduz eletricidade, tá? Por isso que a lâmpada está apagada nesse caso. Só deixar claro que quando vocês forem fazer qualquer experimento com substâncias químicas, né, fazerem sempre acompanhados aí com uma pessoa capacitada, seja um professor de química, um professor de ciências, um técnico em laboratório, tá? Porque são materiais perigosos. Nesse caso aqui nós estamos usando um laboratório virtual aqui, tá? Então vamos fazer o experimento, né? Esse experimento nós vamos usar então os dois ácidos aí. Só lembrando que quem trabalhou, fez esses experimentos primeiramente foi Arrhenius, né? Um cientista aí. E ele fez esses mesmos experimentos aí que nós vamos fazer aqui. E com base nesses experimentos ele formulou a hipótese, né, de que nas soluções aquosas em que as lâmpadas acendiam quando a gente adiciona uma substância, né, existiam partículas carregadas que seriam os íons. E de acordo com Arrhenius, tanto os ácidos como as bases, né, vão ser eletrólitos, porque na presença de água eles vão liberar esses íons aí que vai permitir, né, a passagem de corrente elétrica em meio aquoso. Isso vai acontecer quando a gente adicionar um ácido ou uma base, vai acontecer um processo chamado de ionização, tá? Então, nessa ionização vai ocorrer a formação dos íons, né, que acontece quando essa substância se dissolve na água. Porém, nem toda substância, tá, pessoal? A gente tem que destacar que nem toda substância vai se ionizar quando for adicionado aí na água. Quando as substâncias moleculares se dissolvem aí na água, né, as suas moléculas não vão ser apenas separadas e dispersas na água, mas também vão ser quebradas aí sobre a ação do líquido, né, e vai originar aí cátions. Lembrando que cátions tem carga positiva e origina também os ânions, né, que tem carga negativa, tá? Então por isso que nós chamamos esse processo de ionização. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Vamos adicionar um ácido aqui. Adicionamos. E imediatamente o que aconteceu? A lâmpada se acendeu, tá? Então nós usamos aqui nesse primeiro momento o cloreto de hidrogênio, né, que foi levado pela pipeta ali, e ao entrar em contato com a água destilada, né, o que aconteceu? Vamos ver a nível molecular. Aconteceu, ó, foi adicionado ali o HCl e ocorreu o processo de ionização, né, formando cátions e ânions, o que possibilitou aí a passagem de corrente elétrica, tá? Agora com fluoreto de hidrogênio, uma outra substância, ao ser adicionado,
a lâmpada também acendeu. Porém, se vocês observarem, essa lâmpada aqui, ela acendeu, porém com uma luminosidade um pouquinho menor, né? Mas por que será então que ela acendeu, porém com esse fluoreto de hidrogênio acendeu em menor intensidade, né? Ou seja, passou uma corrente elétrica, vamos dizer assim, um pouquinho menor. O que acontece é que esse ácido fluorídrico aí, ele se ioniza menos na água do que o ácido clorídrico que foi usado no experimento anterior. Por isso a lâmpada, né, acendeu com menor intensidade. Agora nós vamos fazer um experimento, né, usando uma base. Essa base também ela deve passar por uma dissociação iônica, né, formando os íons, cátions e ânions, né? Então vamos ver, vamos adicionar. Lembrando que aqui a gente está usando o hidróxido de sódio, né, que foi adicionado à água, e o sistema lâmpada e pilha respondeu rapidamente, ó, acendeu um brilho muito alto aqui a lâmpada, né? Então também ocorreu aqui nesse caso com essa base, né, essa dissociação iônica. Então os íons, né, foram liberados, possibilitando aí a passagem de corrente elétrica aqui também com a base. Nesse outro experimento nós estamos usando o hidróxido de magnésio, também sendo adicionado aí na água destilada, tá? Porém a lâmpada também acendeu nesse caso com menor brilho, né? Vamos ver por que aconteceu isso. Aconteceu a mesma coisa, né, anteriormente. Também nesse exemplo aqui, as bases fracas, né, são consideradas maus eletrólitos. São exemplos aí o hidróxido de magnésio e o hidróxido de amônia, que são considerados maus eletrólitos porque dissociam-se menos, permitem uma passagem não tão grande quanto nas outras substâncias que a gente viu anteriormente. Agora vamos falar um pouquinho sobre pH e pOH. Tá? O que são pH e pOH? São grandezas aí, né, que definem aí a acidez, a neutralidade ou a basicidade de uma solução aquosa. O termo pH significa, né, potencial ou potência hidrogeniônico. Portanto, né, esse pH vai se referir aí à concentração de íons H+, ou de íons H3O+, em uma solução aquosa. Tá? E o pH varia aí de 0 a 14, tá, pessoal? E o termo pOH significa potencial hidroxiliônico. Nesse caso, o pOH vai estar se referindo à concentração de hidroxilas OH- aí numa solução aquosa, que também vai variar de 0 a 14 aí, né, na escala. A concentração de água pura, né, H2O, água pura, vai ter uma concentração de H+ igual à concentração de OH-. Então as moléculas de água ionizada, ela origina aí íons H+ e íons OH- na mesma proporção. Por isso nós falamos que a água pura, né, ela é neutra em temperatura ambiente. Tá? Só lembrando que uma substância, para ser neutra, ela vai ter um pH ou um pOH 7. Lembrando que essa escala vai de 0 a 14. Tá? Agora nós vamos fazer alguns experimentos. Nós vamos adicionar aqui um indicador em solução ácida e em solução básica. O primeiro indicador ácido básico é o azul de tornassol. Tá? Esse azul de tornassol é um indicador pouco preciso aí do pH, e ele é usado quando se deseja apenas determinar se uma solução é ácida ou é básica. E o indicador, né, quando a gente adicionou ele aqui no copo, no primeiro copo, ficou vermelho e no outro ficou azul, né? Ou seja,
Esse azul de tornassol, ele apresenta aí uma cor roxa em meio neutro, né? Que ele está aqui no becker, no início ele está no meio neutro. Ao ser adicionado no primeiro copo, no copo do meio, ficou vermelho, ou seja, um meio ácido, ele vai ficar vermelho. E no último copo ele acabou ficando azul, o que indica que essa solução é básica. Então o azul de tornassol, quando fica vermelho, está indicando que é ácido. Quando fica azul, está indicando que é básico. E quando está roxo, significa que ele está neutro, né? Está no pH 7, neutro. Agora vamos ver um outro indicador de ácido base de pH, que é o vermelho de metila. O vermelho de metila é um outro indicador de pH. Ele apresenta uma cor laranja em meio neutro, e quando, né, adicionado em meios ácidos, ele vai ficar vermelho e amarelo em meios básicos. Então aqui o copo do meio ficou vermelho, significa que essa substância é ácida. E o último copo da direita acabou ficando amarelo, né? Que significa que é uma substância básica. E ele em si aqui, com a pipeta, né, com a cor laranja, vai estar neutro. Vamos ver mais um indicador de ácido base, que é o azul de bromotimol. Esse azul de bromotimol é um indicador de pH de cor verde meio neutro, porém quando acrescentado aí em meio ácido ele fica amarelo, e em meio básico ele fica azul, tá? Então isso é o que acontece com esse azul de bromotimol. Nome meio complicado de falar, né? E a fenolftaleína é um indicador de pH incolor em meios neutros e ácidos, tá? E ele pode ficar roxo, rosa até roxo em meios básicos. Então os dois copos, o primeiro copo aqui, o primeiro becker, né, na verdade, ele tá neutro. No segundo também ficou incolor, é ácido, e o terceiro, né, ficou roxo ou meio rosado aqui, que significa que é uma substância básica. Então essa foi nossa aulinha aí sobre ácidos e bases, e sobre indicadores de ácidos e bases. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.